Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e vou estar conversando com vocês aqui nessa aula sobre alguns aspectos de um tema mais amplo das chamadas mudanças na sociedade brasileira, né? Mais especificamente sobre algumas mudanças ali no período do Segundo Reinado. Tá? O Segundo Reinado é um momento importante que nós temos na nossa história, é um momento que nós temos basicamente a consolidação, o desenvolvimento, a tentativa de trazer o surgimento de uma cultura realmente brasileira nesse período. Temos ali alguns estudos importantes que vão tentar compreender o Brasil. Os primeiros estudos são desse momento aqui, né? Vem comigo. O que a gente vai falar? Sobre a economia brasileira, sobre a economia cafeeira mais especificamente, no Segundo Reinado. Vamos entender aqui um pouquinho? Você precisa compreender o Brasil da seguinte forma. Então vamos lá, ó. História do Brasil. Vamos colocar uma linha do tempo para você entender alguns detalhes importantes. Veja, quando que nós temos o início do Brasil? 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, blá, 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 você já está ciente disso. De 1500 a 1535 nós temos um período pré-colonial. Tá? Mas eu não vou colocar aqui para não poluir a tua linha do tempo, para você compreender a questão política e não a questão econômica. De 1500 até o ano de 1822, o Brasil tem o seu primeiro período, né? Que é o chamado período colonial. Então aqui nós temos, ó, o período colonial, que se estende, portanto, de 1500 a 1822. Com algumas características importantes. Por exemplo, o desenvolvimento inicial da economia do pau-brasil, depois a economia do açúcar e posteriormente você tem, finalizando esse período, a economia do ouro, já chegando ao século XIX com algumas alterações, né? E de 1822 até o ano de 1889, nós temos uma outra fase da nossa história e que a gente vai falar sobre essa fase aqui, tá? Que é o período, o chamado período imperial. Professor, a gente vive esse período ainda aí? Não, né? A gente vive depois de 1889, portanto nós vivemos no período republicano, que é um outro momento. Vejam, aqui você vai perceber o seguinte, de 1822 a 1889, quem comandou o Brasil? Primeiramente, nós temos o governo do Dom Pedro I, daí ele abdica do trono, temos o período chamado de período regencial. Quando é que acontece o desenvolvimento dessa chamada economia cafeeira? A partir ali de 1840, 1850, portanto, metade do século XIX, nós temos o desenvolvimento da economia do café no Brasil. E você sempre tem que buscar analisar a história de uma maneira bastante importante. Quer ver só? Inicialmente, os professores, nós dividimos para vocês os assuntos. Só que tem que chegar um momento em que você vai juntando essas pecinhas, que você vai montando esse quebra-cabeças para você tentar compreender a realidade daquela época. Por que eu estou falando disso? Para a gente poder entender, para inserir o Brasil nessa jogada aqui, nós precisamos fazer uma análise sobre a Europa desse momento. 1840, 1850 mais ou menos, já tem aqui metade então do século XIX, vamos colocar aqui mais ou menos 1850, é que nós temos o início dessa economia do café, tá? Que período histórico a gente está falando aqui? O que está acontecendo na Europa nesse momento de século XIX? Nós estamos passando pela chamada Segunda Revolução Industrial. E qual a relação de Segunda Revolução Industrial com o café no Brasil? A galera começou a trabalhar cada vez mais. A primeira Revolução Industrial vai de 1760 a 1860. A segunda, né, vai de 1860 até a Segunda Guerra Mundial. E o que ela tem de diferente? As indústrias começam a se espalhar pelo mundo. Na primeira fase, só na Inglaterra, nessa aqui não. Aqui outras regiões do mundo estão se industrializando. Está ocorrendo o surgimento das empresas. Se está aumentando o número de empresas, o que está aumentando também? O número de pessoas trabalhando nessas empresas. E aí que entra o café. Por quê? Quem gosta de café, na maioria das vezes gosta porque sente um estímulo quando consome café. Né? As pessoas tomam café de manhã para dar aquela acordada e tudo mais, e à tarde, depois de um cafezinho, para poder aguentar o resto do dia. Né?
E é isso que vai acontecer aqui. As pessoas vão começar a desenvolver o hábito de tomar café de manhã, né? As pessoas vão começar tomando esse café, e onde vai ter um grande consumo de café, você já se ligou, nos lugares mais industrializados. E aí então, o Brasil, durante o século XIX, vai se transformando no principal país exportador de café do mundo. Antes disso, quem era o grande exportador de café era o Haiti, né? Mas depois do processo de independência haitiana, em 1804, e com algumas sanções econômicas que foram impostas ao Haiti, a economia cafeeira haitiana acabou entrando por água abaixo. E o Brasil aproveitou a situação, porque é assim que funciona a economia. Se alguém está decaindo, outro grupo está subindo. E aqui o Brasil entrou nessa jogada desse comércio internacional, comercializando, produzindo, vendendo o produto para o mundo, o café para o mundo todo. Certo? Vamos lá, galera. Tá, um detalhe que eu esqueci de comentar, né? O café, ele não é uma planta nativa do Brasil. De onde vem o café? Qual é a origem do café? O café vem da Etiópia, galera. O café, inicialmente, você já viu um pé de café? Um pé de café, ele é baixinho, ele deve ter o meu tamanho, os galhos um pouquinho maiores, deve dar uns 2 metros. Só que o café não era assim, né? Os pés de café, originalmente, surgem na África e eram árvores de café, gigantes. E aí, os humanos vão tendo um contato com essas árvores pensando, cara, mas se fosse menor, ia ser mais fácil para colher. Então eles vão pegando a semente apenas das árvores pequenas. Aí não é seleção natural, aí é seleção artificial. E aí o ser humano vai começando a plantar apenas os pequenos pés de café. O café chega no Brasil durante esse momento aqui que a gente está falando, né? E aqui o Brasil entra nesse comércio de café. Para você entender, isso aqui é fácil de cair na tua prova. O café vai ser produzido no Brasil em 2 etapas, em 2 momentos, melhor dizendo. Primeiro momento, isso aqui é o que eu já falei para vocês, né? O contexto de Revolução Industrial. O café, ele é o principal produto do Segundo Reinado, que vai de 1850 a 1889, né? E a primeira fase de produção do café, o primeiro momento em que ele vai ser produzido, é numa região chamada Vale do Paraíba, que fica entre São Paulo e o Rio de Janeiro, tá? Esse Vale do Paraíba, como vai ser produzido o café ali naquela região? Ele é produzido da forma do chamado sistema de plantation, que a gente tem 4 letrinhas aqui para você lembrar. O que é isso? O chamado MEL, ó, o M, monocultura, o E, exportação, outro E, qual a mão de obra utilizada? Mão de obra escrava. O L, latifúndios, grandes propriedades de terra onde você vai ter a produção de café, né? E por que esse local do Vale do Paraíba vai ser escolhido para a produção do café? Qual é o motivo específico? Primeira coisa, boas condições geográficas. O café se adaptou muito bem àquela região. Tinha muita terra disponível para poder ser produzido. Só que o problema foi o seguinte, o café foi produzido de maneira extensiva. Eles não se preocupavam. Eles produziam muito café numa parte do território, numa região, e isso faz acontecer o seguinte, o esgotamento do solo. Só que eles falavam, não dá nada, tem mais terra ali do lado. Aí eles iam mudando. Vão mudando a produção do café de região para região, ali no Vale do Paraíba, que fica aqui, ó, entre São Paulo e o Rio de Janeiro que a gente vai ter. Essa partezinha, inicialmente, primeiro laranjada, depois verdinha que a gente tem ali. Só que chegou num momento, galera, que já não tinha mais terra fértil disponível para esse café ser produzido naquela região. E um detalhe importante que pode aparecer na tua prova, ou em algum teste, alguma coisa que você for fazer. A mão de obra utilizada nessa primeira fase é a mão de obra do negro africano escravizado. Não se esquece disso, tá? Por quê? Porque depois, na segunda fase, a gente tem uma alteração nesse processo aqui, ok? Bom, a segunda fase do café, da produção do café nesse período ali, vai acontecer devido ao esgotamento do solo na região do chamado Vale do Paraíba, e aí nós temos a transferência do local de produção do café. Nós temos o café sendo produzido no chamado Oeste Paulista, essa parte roxinha que tem ali. Por que eles transferem a produção do café ali? Esgotou as terras em outro lugar. E aqui nessa região do chamado Oeste Paulista, e também no norte do Paraná, em Londrina, em algumas cidades ali, você tem a chamada terra roxa, que é uma terra vermelha muito fértil e que era perfeita para a produção do café. E aí então, eles transferem a produção do café para essa região do chamado Oeste Paulista, né? E no Oeste Paulista, a terra roxa, importante, né? E aqui a chamada geografia pouco acidentada. O que é isso? Não tinha muitas montanhas naquela região, portanto você tem locais perfeitos para o desenvolvimento da plantação de café.
né? E aqui chega o ponto importante que eu tinha comentado da primeira fase. Na primeira fase, eles utilizam a mão de obra do negro africano escravizado, na sua grande maioria. Na segunda fase, a gente já tem uma mistura. A gente começa a ver no Brasil a inserção da mão de obra do imigrante europeu. O homem branco, as famílias de brancos lá, italianos, suíços, alemães, começam a vir para o Brasil nesse momento aqui, e nós temos a transformação, né, gradativa da mão de obra escrava em mão de obra livre dos homens brancos europeus que vêm para cá nesse momento aqui. Não é o momento agora da gente analisar como que vai ser implantado. Só o que você tem que saber é o seguinte, que na segunda fase você já tem uma mistura da produção do café, né, a mistura da mão de obra do negro africano escravizado, trabalhando ali, colocando a mão na massa, com a mão de obra do europeu assalariado, o homem branco aqui já. Né? Outra imagem para você perceber a diferença. Veja então, aqui você tem inicialmente o chamado Vale do Paraíba, depois a transferência para o Oeste Paulista. Certo? Então, a gente teve aqui as principais características da produção do café, e só para a gente fechar, vamos entender um termo que às vezes você escuta em novela, vê numa série, está lendo um livro, as pessoas comentam, você não sabe o que significa, que é a expressão chamada barões do café. Quem eram os barões do café? Eram os grandes latifundiários, proprietários de terra, que se enriqueceram muito com as plantações de café e com a venda desse café no mercado internacional. E posteriormente, graças à grande quantidade de dinheiro que eles vão ter, transformam-se também em banqueiros e em industriais também. Ok, galera? Então a gente fica por aqui. Eu sou o professor Juliano. Um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!